Olá pessoal, professor Jonathan, falando com vocês hoje na disciplina Processo Penal. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Processo Penal, que nós finalizamos falando a respeito da conciliação e agora nós vamos iniciar falando com você a respeito da transação penal. Gente, eu quero já de início fazer um alerta a vocês. Tome muito cuidado que essa transação penal ela não pode ser confundida com esse acordo de não persecução penal que foi instaurado agora pelo pacote anticrime no finalzinho do ano de 2019. Tá? O acordo de não persecução penal ela também é uma forma de justiça negociativa, uma negociação penal também que vai estar ocorrendo agora, e isso, claro, vai ter lugar lá na fase do inquérito ali, naquela situação toda em que o Ministério Público vai receber aquela situação, vai verificar se ele oferta ou não esse acordo de não persecução, e como o próprio nome diz, não vai haver uma persecução penal, não vai haver uma instauração de um processo. É basicamente também uma forma de negociação judiciária, mas o que eu quero que você compreenda é que essas situações de lá não são aplicáveis aos crimes de menor potencial ofensivo, até porque um dos requisitos para que seja possível o acordo de não persecução penal é não ser possível a transação penal. Então não pode confundir, são institutos totalmente diferenciados, tá? O acordo de não persecução penal vai estar lá pelo nosso CPP e a transação penal vai estar aqui agora falando pela Lei 9.099. Gente, na aula passada eu comecei a falar com vocês e aí só relembrando em 2 minutinhos, nós começamos a falar sobre o procedimento sumaríssimo, falamos basicamente agora aquilo que a gente costuma chamar de régua processual. Lembra, o seu cliente vai ser encaminhado até a delegacia das duas situações: se ele foi autor do fato, digamos que teve uma situação e aí ele vai ser convidado a ir até a delegacia, vai chegar na delegacia, vai se fazer um termo circunstanciado de ocorrência ou apenas um termo de comparecimento para que ele possa se comprometer a comparecer no juizado criminal tão logo seja intimado. Lembrando que não se impõe prisão em flagrante para essas situações. Então, assim, não se impõe a prisão em flagrante, não vai se impor a prisão em flagrante, não se arbitra fiança, tudo isso nós falamos já com você. Então, de modo que o seu cliente agora vai até a delegacia, vai fazer esse termo circunstanciado de ocorrência, que é muito conhecido como TCO. Eu estou te falando o significado da sigla TCO, que é termo circunstanciado de ocorrência. Com aquilo ali, vai ocorrer uma remessa daqueles autos para o juizado especial criminal e vai ser designado aquilo que nós falamos no vídeo anterior, chamado de audiência preliminar, sendo que na audiência preliminar você pode agora perfeitamente compreender que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma tentativa de conciliação. Não sendo possível essa tentativa de conciliação, vai se fazer uma tentativa de transação penal, e também, se não ocorrer essa transação penal, vai se dar prosseguimento, a depender do tipo de ação penal. Se for ação penal privada, vai abrir o prazo para o seu cliente fazer, melhor a palavra, para que o seu cliente, através de você, advogado, possa fazer a queixa-crime. Se for de ação penal pública condicionada à representação, abre também para que seja feita a representação. E se for de ação penal pública incondicionada, vai ser aberta a palavra para que o Ministério Público possa promover o oferecimento da denúncia. Gente, a regra, se você for analisar pela lei, seria uma audiência una. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que na prática, no dia a dia forense, é muito comum que isso seja dividido em 2, 3 audiências, conforme a situação, porque às vezes se designa uma audiência e aí não tem como, se remarca essa audiência, entende? E na grande maioria sempre é separado. É designada uma audiência preliminar e depois se designa uma audiência de instrução e julgamento. Mas o que eu quero dizer para você é que não impede, se o juiz decidir realizar uma audiência una, até porque o juizado, lembre, trabalha com os princípios da celeridade, com a economia processual, com tudo isso aí. Bacana? Vamos lá? Então nós falamos com você, dessa situação toda, da desnecessidade de prisão em flagrante,
relembrando a súmula 536 do STJ, que não vai se aplicar a suspensão condicional do processo de transação penal aos crimes da Lei Maria da Penha. Falamos com você a respeito da conciliação. Lembra? A conciliação vai ser presidida por um juiz ou pelo conciliador. As partes têm que estar assistidas por advogado. O Ministério Público também tem que estar presente. Possui uma natureza jurídica de medida despenalizadora. É ofertada em 2 momentos, claro, tanto na audiência preliminar quanto na audiência de instrução e julgamento. Tá? Ou seja, quais são os principais efeitos? Extinção da punibilidade e constituição de título executivo judicial. Está lá no artigo 74 da Lei 9.099. E a sentença que homologa, ela é irrecorrível. A sentença que homologou a composição civil de danos, ela é irrecorrível. Te falamos a respeito da possibilidade de se fazer a conciliação também nos crimes de ação penal pública incondicionada, mas desde já ficou advertido que também não impede que o Ministério Público venha ofertar a denúncia, até porque ele é o titular da ação penal, mesmo que você faça um acordo ali, uma conciliação com a outra parte, mas isso não vai impedir ele de ofertar a denúncia, sem até mesmo violar o bis in idem. Por quê? Porque, veja só, isso só gera extinção da punibilidade, a conciliação só gera extinção da punibilidade se for nos crimes de ação penal pública condicionada e ação penal privada. Joia? Então, gente, a conciliação vai acontecer o quê? Uma tentativa de composição, é o que a lei vai dizer que é o quê? Uma composição civil de danos. Eu vou ler o artigo 72 para que você possa compreender. Diz assim: na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil dos danos. É isso aqui que nós estamos chamando de conciliação. Composição civil de danos. Você vai ajustar com a pessoa, né? Imagine aqui um exemplo, é muito comum nos crimes de calúnia, injúria, difamação, que são crimes, né, de ação penal privada. Então aquela coisa ali, calúnia, injúria, difamação, chega numa audiência, né, preliminar, e naquela audiência preliminar você chega em um senso comum, né, em um denominador comum, melhor dizendo. Você chega em um denominador comum com a vítima. Né? Você chega de um denominador comum, você pode se retratar ali e falar, não, eu vou fazer digamos que você tenha feito uma calúnia no âmbito digital, tenha colocado alguma situação ali, e a pessoa fala, não, tudo bem, se você se colocar lá naquele mesmo site e me pagar mais tanto, e a gente fecha aqui essa composição, é possível? Tranquilo, isso acontece muito, né? Por quê? Porque vai acabar ali, e eu quero que você entenda quero que você compreenda o seguinte: se chegar ali, camarada, fez aquela situação ali, fez a conciliação, nós estamos diante de uma situação que não vai gerar reincidência. O processo sequer, né, a gente costuma dizer que não vai ter nem processo. Aí você fala, professor, mas quando eu fui numa audiência, aí tinha lá no processo número, aquilo ali, na verdade, é claro que vai precisar gerar uma numeração para se marcar a audiência, mas ele não tem um efeito processual, porque nós estamos na fase preliminar. Nós vamos ter de processo uma essência processual aqui a partir do oferecimento da denúncia ou da queixa, né? Então até o que acontecer ali, você vai ver que não vai gerar antecedentes, não vai gerar reincidência, não vai gerar nada, tá? Por quê? Por conta justamente disso, não gera nem maus antecedentes. Então o que acontece? Chegou ali, fez a conciliação, terminou, acabou ali, vai se baixar aquele procedimento, não vai ter oferecimento de denúncia, não vai ter pena, não vai ter nada. Houve um acordo. Você tem que cumprir, porque obviamente se você não cumprir, aquela cópia do acordo serve de título executivo judicial para que seja feita uma posterior execução caso você não pague. Mas se você pagou, finalizou ali, tá tudo certinho. Então, saindo da conciliação, lembre o seguinte: o ato é um ato de conciliação, mas o nome da audiência não é audiência de conciliação, é audiência preliminar. Audiência de conciliação, nós falamos do juizado especial civil. No juizado especial criminal, o nome é audiência preliminar, onde pode ser oportunizada uma composição civil de danos, uma conciliação,
ou uma oferta, artigo 72, uma oferta de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. É isso aqui que se chama transação penal. Gente, transação penal é aquilo que nós chamamos de o que a lei fala sobre aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 76, me permita fazer a leitura, artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la à metade. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo, não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente a adoção da medida. Nós vamos trabalhar esse artigo 76 aqui com mais detalhes e aí você vai compreender. O que eu quero te dizer? Não teve a conciliação e é caso de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público é quem tem a legitimidade para isso, ele vai fazer uma proposta de transação penal, é uma negociação. Por isso que a lei fala de uma aplicação imediata, de uma pena restritiva, porque vai haver uma negociação entre o Ministério Público e agora entre o autor do fato. Não é fiança, pelo amor de Deus, já tive situações de muita gente ficar perguntando, professor, então isso aí é aquela fiança que o cara paga na delegacia? Então, não é fiança, isso aqui é um acordo também, só que é um acordo entre você e o Ministério Público. Tem uma natureza despenalizadora. Por que uma natureza despenalizadora? Porque ela impede a instauração do processo. Então veja, você teve a chance de fazer uma conciliação, não fez, bacana. Aí você agora avança para a audiência mais um pouco, onde o Ministério Público vai te ofertar uma proposta para você cumprir alguma coisa, alguma pena restritiva de direito, de modo que o cumprimento satisfatório daquela situação também não vai deixar o processo seguir. Não faz a aceitação, não faz o quê? Presumir culpa. Você não está assumindo culpa. Você não está reconhecendo a culpabilidade. Você está negociando. É como aquilo que o povo costuma dizer. Você está abrindo mão para não ter uma briga, futuramente judicial e acabar sendo mais prejudicial. E pelo amor de Deus, tá, gente? Transação penal não pode ser compreendida como suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é algo diferente demais, como o próprio nome já diz, é suspensão do processo. Transação penal nós ainda não temos um processo, nós estamos ainda na fase preliminar, lembre disso. Então, o que seria essa transação penal? Por exemplo, eu vou te dizer um exemplo que acontece bastante em algumas cidades que eu trabalho, principalmente nos crimes de lesão corporal leve, onde não envolve violência doméstica, os crimes de ameaça, que são condicionados. Então, acontece bastante, tá? Exercício ilegal de profissão. Isso acontece bastante de se chegar na audiência e já ter o Ministério Público uma proposta de que ele tem uma proposta, geralmente no sentido do meu cliente pagar 2 ou 3 salários mínimos, conforme o crime for. Olha, vai pagar, doutor, esses 2 salários mínimos para tal instituição de caridade em 2 ou 3 vezes, paga aquele valor ali, acabou. Arquiva-se aquele procedimento, o procedimento fica arquivado, não gera reincidência para o seu cliente, salvo, claro, a proibição de durante 5 anos ele não vai poder ser beneficiado novamente
com esse benefício da transação penal. Então veja só, a transação penal é aquele instituto que o quê? Que na verdade o Ministério Público ele vai te oferecer uma mão, vai falar assim, olha, pague este valor, pague esta multa, preste esse serviço à comunidade e a gente não vai apurar culpa. Não vamos ter processo correndo para não prejudicar a sua vida, para não saber se você foi ou não culpado. Lembre que na transação penal não se discute culpa. E por ser o Ministério Público, o autor titular desta proposta de transação penal, existe uma discussão doutrinária, né, a respeito da obrigatoriedade ou não. A doutrina majoritária entende que trata-se de uma discricionariedade regrada do Ministério Público, ou seja, mitigadora do princípio da obrigatoriedade da ação penal. E aí acontece o seguinte, o STF, inclusive, já editou uma súmula, é a súmula 696, né, 696, que fala justamente sobre o seguinte, se o Ministério Público não ofertar a transação penal. Porque veja, de repente o seu cliente, ele preenche todos os requisitos e o Ministério Público não oferta. Fala, não vou ofertar, eu entendo desnecessário e não oferta. Se o seu cliente preencher todos os requisitos e não houver uma proposta, o STF, através da súmula 696, entende o seguinte, que você vai fazer o quê? O juiz agora vai remeter o caso ao procurador-geral e vai se aplicar o que? Por analogia, o artigo 28 do CPP. É aquela situação lá do oferecimento da denúncia de quando o Ministério Público não oferta, né? Ele entende, vou levar você o artigo 28 aqui, ó, que diz o seguinte, só um minutinho, 27, 28... Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. E agora diz o seguinte, tá? Toda essa redação que eu estou te falando aqui já é uma redação nova, cuidado, é redação pelo pacote anticrime de 2019. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a lei orgânica. O que é que está dizendo aqui para você? O que a súmula está estabelecendo. Veja, se você viu que o seu cliente preenche todos os requisitos e o Ministério Público não ofertou, a súmula diz que nós vamos aplicar, por analogia, o artigo 28 do CPP. E aí você agora vai ter que requerer a quem? Vai ter que submeter esta situação ao procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público. Então veja, apesar da doutrina entender que é um princípio discricionário dele, né, é mitigação discricionária do princípio lá da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, o Ministério Público oferta ou não, prevalece o entendimento no STF, através da súmula 696, que se preenchido todos os requisitos, se ele não oferta, o que pode acontecer? Você pode submeter a matéria ao Procurador-Geral de Justiça para que ele vai agora fazer o quê? Ele vai designar um novo promotor para aquele caso e verificar aquela situação. Bacana? Gente, já falamos sobre isso aqui. Quem é proibido? Quem não pode? Ora, não pode aquele que for reincidente, inciso 1, né? Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. O cara é reincidente, o cara já sofreu uma condenação anterior, né? Tá aqui. Ó, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa por sentença definitiva. Pode. O cara foi condenado, não tem essa possibilidade. Ele é reincidente? Não tem. Se for reincidente, não vai caber. Grave isso, pelo amor de Jesus. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque precisa de uma sentença, gente, privativa de liberdade definitiva, tá? Então, se o cara tem um inquérito em andamento, não vai impedir. Se o cara tem uma investigação em andamento, também não vai impedir. Então, são situações que vão gerar uma sentença definitiva
para poder impedir ter sido o autor beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da pena restritiva nos termos desse artigo. O que é isso aqui? O cara não pode ter sido beneficiado por uma transação nos últimos 5 anos. Porque se ele tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos, ele também não vai poder ser beneficiado. E claro, quando os antecedentes, o cara de repente não é reincidente, mas ele tem maus antecedentes e verifica-se que aquilo ali para ele vai ser insuficiente, porque ele é extremamente voltado para a prática delituosa, também não vai se ofertar a transação penal. Muito cuidado aqui. O Ministério Público oferta a transação penal, joia, bacana, mas veja, gente, o juiz não é obrigado a homologar. Parágrafo 3º do artigo 76. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. E aí eu já vou adiantar para você, parágrafo 4º, olha, acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Olha, veja o seguinte, caso, obviamente, o juiz se negue a indeferir a homologação, você pode ingressar com mandado de segurança. Agora, o que eu quero lembrar a você é o seguinte, o juiz não está obrigado a homologar, conforme o grande entendimento majoritário da doutrina e também o artigo 76, ele não está obrigado a homologar, ele vai apreciar. E muito cuidado, ele também não está obrigado a homologar da forma que vem. Ele pode modificar aquilo ali. Se ele entender que aquela situação foi muito exacerbada, ele pode reduzir. Se ele entender que foi pouco, ele pode aumentar. Então veja, ele pode modificar aquilo ali? Pode. Então veja, ele pode aplicar medida menos gravosa do que a proposta. Né? Alguns doutrinadores defendem que ele pode aumentar a situação da proposta, mas essa é uma corrente minoritária, até porque a titularidade, a legalidade para ofertar essa proposta de transação é do Ministério Público. Então, prevalece o entendimento que o que ele pode mesmo fazer, na verdade, é impor medida menos gravosa. E se ele se recusar, cabe o quê? Cabe mandado de segurança. Certo, gente? Bacana? A sentença, como eu já tinha dito lá no início, não vai gerar o que? Não gera uma sentença penal condenatória, não gera efeitos de reincidência. Lembra que eu te falei que grave isso, que isso pode te atrapalhar na prova. Veja, lembra que eu te falei da sentença que homologar a composição civil de danos não cabe recurso, é uma sentença irrecorrível, mas tome cuidado. A sentença que homologar a transação cabe apelação. Artigo 76, parágrafo 5 da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação. Gente, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado. Então veja, houve uma transação penal, bacana. O juiz homologou, joia. Qual o recurso que cabe dessa homologação? Apelação. Houve um acordo, uma composição civil de danos, uma composição civil de danos, uma conciliação. Houve a homologação? Houve. Qual o recurso que cabe? Nenhum. Então a sentença que homologa a composição civil de danos, a conciliação, ela é irrecorrível. A sentença que homologa a transação penal, ela pode ser recorrida através de quê? Através de apelação. Joia? Tá dando para fluir? Então vamos lá. A transação penal, gente, ela ainda pode fazer o que? Ela pode conter cláusulas para que o seu cliente possa renunciar à propriedade daquele objeto apreendido. Isso acontece muito, principalmente nos crimes de poluição sonora. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: tome muito cuidado, tá? A súmula 35 do STF, súmula vinculante 35 do STF, vai nos falar o seguinte, que se o seu cliente descumprir, se o autor do fato, eu falo seu cliente para aquele que vai ser advogado, muitos não serão, mas veja, se o autor do fato descumprir a transação penal, a ação será retomada de onde ela havia parado. Veja o seguinte, a homologação da transação penal
prevista no artigo 76 da Lei 9.099, não faz coisa julgada material e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, gente, de transação penal, o que eu quero que você compreenda é: transação penal, ela também é uma negociação, só que agora é uma negociação entre o Ministério Público e entre o autor do fato. Lembrando que a conciliação é uma negociação entre a vítima e o autor do fato. Lembrando para você o que? Ambos não vão gerar antecedentes. Ambas não vão gerar, para o seu cliente um processo. Você está evitando a instauração do processo. Bacana? Joia? Deu aqui para você compreender? Vamos avançar mais um pouco. E aí agora veja o seguinte: na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser ofertada queixa oral, cabendo ao juiz verificar a complexidade das circunstâncias do caso e determinam a adoção das providências cabíveis. O que eu quero dizer para você era o seguinte: se não houver conciliação, não existindo a conciliação, nem sendo obtida a transação, nós vamos avançar agora para o próximo passo do processo, que aí vai ser o que? Vai ser um procedimento sumaríssimo em si. Vamos ter agora o processo em si. Vamos ler lá no artigo 77, que vai dizer o que? Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência das hipóteses do artigo 76, que era o que? A transação penal, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, meus queridos, se não ocorreu a transação e não ocorreu a composição civil de danos, o próximo passo agora é o oferecimento da queixa ou o oferecimento da denúncia. Bacana? Então, nas próximas aulas, nós já iremos finalizar o procedimento sumaríssimo, falando, já da instrução processual, dos recursos cabíveis e tudo. Um forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.